Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bem-vindos à nossa leitura diária do Chaitanya Charitamrita. Antes de iniciarmos nossa leitura, vamos oferecer nossas reverências a Srila Prabhupada. Aceitem também minhas reverências, os nossos ouvintes, e peço aos nossos ouvintes que, por favor, sejam bondosos comigo e enviem as suas bênçãos para que eu possa encontrar as palavras certas e assim descrever esse Chaitanya Charitamrita. E me perdoem por todas as minhas imperfeições. Nós vamos ler do Chaitanya Madhya Lila 1.258. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachadine Nirvisesa Sunyavadi Pasachade Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Vrindam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangira De Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakao Patarubhisya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, lendo do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 1, os passatempos posteriores de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nesse capítulo, Srila Krishnadas Kaviraj Das Goswami, ele dá uma sinopse das lilas intermediárias e finais de Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós vamos ler o verso 258. Taberupa Gosanira Puna Agamana Tanhara Hridaye Kaila Prabhu Shakti Sancharana. Em Jagannatha Puri, Srila Rupa Goswami encontrou o Senhor novamente e o Senhor investiu seu coração com todo o poder transcendental. Então, alguns dias atrás, nós escrevemos como Chaitanya Mahaprabhu foi ao encontro de Rupa e Sanatana em Ramakeli. Foi quando Chaitanya Mahaprabhu instruiu por 10 dias Rupa Goswami no Dasaswamedha Gata. E também instruiu Sanatana Goswami por 2 meses. Ele planejou ir a Vrindavana, porém chegou somente até Navadvipa, regressou para Jagannatha Puri. E assim, em Jagannatha Puri, ele se encontra novamente com Rupa Goswami. Então, o verso seguinte é o 259. Tabechuta Haridase Prabhu Kaila Danda Damodara Pandita Kaila Prabhu Vakyedanda. Depois disso, o Senhor puniu Júnior Haridasa e Damodar Pandita deu alguns avisos ao Senhor. Então, essa é uma lila muito interessante da punição de Junior Haridas, também conhecido como Chota Haridas. Chaitanya Mahaprabhu castiga de uma forma muito dura, porque Junior Haridasa, ele era um sannyasa, e ele teve um comportamento que não foi tão
tão problemático assim, mas simplesmente porque ele pediu uma doação de arroz para Madhavi Devi, uma devota, Chaitanya Mahaprabhu o castigou por isso. Nós vamos comentar, ler esse passatempo, com tradução, significado por Srila Prabhupada. Então eu leio alguns versos, eu leio os significados, faço alguns comentários, faço um apanhado geral da situação. Então, mais uma vez repetindo, depois disso o Senhor puniu Júnior Haridas e Damodara Pandita deu alguns avisos ao Senhor. Então a lila, né, da punição de Chota Haridasa, ele está no Adi Lila, Chaitanya Charitamrita Adi Lila, no capítulo 2. Nós vamos começar a comentar a partir do texto 101. Havia um grande devoto do Senhor Chaitanya, isso em Jagannatha Puri. Seu nome era Bhagavanacharya. E ele costumava receber o Chaitanya Mahaprabhu em sua casa. Ele preparava, sim, pratos deliciosos para o prazer de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, assim, ele convida Sri Chaitanya Mahaprabhu para comer na sua casa. E assim, nesse dia, ele estava preparando vários tipos de vegetais e também preparando arroz para fazer uma oferenda, né, um convite que ele havia feito para Chaitanya Mahaprabhu. Havia um devoto que chamava-se Chota Haridas, também conhecido como Haridasa Júnior, e ele costumava cantar para o Senhor Chaitanya. Ele cantava lindamente para o Senhor Chaitanya. Então esse Bhagavan Acharya que cozinhava para Chaitanya Mahaprabhu convidou a Chota Haridasa para vir à sua casa. E quando Chota Haridasa estava na sua casa preparando os alimentos para Chaitanya Mahaprabhu, ele fala com Chota Haridas e ele pede a Chota Haridas que por favor vá até a casa da irmã de Shikimahiti. Madhavi Devi é o nome dela. Vá à casa dela e em meu nome peça a ela um bocado de arroz branco, e traga para mim. Então assim, a irmã de Shikimahiti, o nome dela era Madhavi Devi. Ela era uma senhora já idosa, e ela era muito austera, idosa e praticava muitas austeridades. Ela era muito avançada no serviço devocional, era uma grande devota, Madhavi Devi. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu a aceitou como tendo sido anteriormente uma associada de Srimati Radharani. Essa Madhavi Devi era uma associada de Srimati Radharani. Chaitanya Mahaprabhu aceitou isso. E assim, no mundo inteiro, havia 3 pessoas que eram seus devotos íntimos. 3 pessoas. 3 pessoas e meia. 3 pessoas e meia. Não era 4 e não era 3. 3 e meia. 3 pessoas e meia mais íntimas do Senhor Chaitanya. E esses 3 eram Swarupa Damodar Goswami, Ramananda Roy, os devotos mais íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, Shikimahiti é o terceiro. E o meio, a metade dessa pessoa era a irmã de Shikimahiti, Madhavi Devi. De alguma maneira, Krishnadas Kaviraj Goswami conta como meia devota. Então haviam 3 devotos, os devotos mais íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, 3 devotos e meio. Swarupa Damodar Goswami, Ramananda Roy, Shikimahiti e metade Madhavi Devi. E assim, Chota Haridas, ele implora arroz para Madhavi Devi, e ele traz o arroz para o Bhagavan Acharya, para cozinhar. E assim Bhagavan Acharya fica muito satisfeito, né, de ver a qualidade daquele arroz. Então assim, com muito afeto, né, Bhagavan Acharya ele cozinhou variedades de preparações vegetais
e preparações saborosíssimas, né, para Sri Chaitanya Mahaprabhu. E ele também, além de ter cozinhado uma prachada, né, para Chaitanya Mahaprabhu, ele também obteve alguns restos da comida do Senhor Jagannatha. E também é descrito também conseguiu alguns auxiliares digestivos, como gengibre em pó e limão com sal. Então, ao meio-dia, quando Chaitanya Mahaprabhu chega na casa de Bhagavanacharya para comer as oferendas, né, que ele havia preparado, ele ficou muito satisfeito com aquele arroz. O arroz estava muito delicioso. E ele pergunta a Bhagavanacharya: aonde você conseguiu esse arroz tão saboroso, tão bom? Quando Chaitanya Mahaprabhu, ele perguntou quem havia mendigado o arroz e o trouxe de volta, Bhagavan mencionou o nome de Junior Haridas. Então ele disse a Chaitanya Mahaprabhu que a Junior Haridas havia trazido esse arroz. Então, assim, elogiando, né, a qualidade do arroz, Chaitanya Mahaprabhu, ele tomou aquela prasada. Então, quando ele volta à sua residência, ele dá uma ordem a Govinda, o seu assistente pessoal. Ele diz para Govinda que desse dia em diante não permita mais que Chota Haridas venha aqui. Não permita. Chaitanya Mahaprabhu, ele fechou as portas para o seu devoto Chota Haridas. E assim, quando Chota Haridas, Junior Haridas, ele soube, né, que havia recebido essa ordem de não se aproximar da casa de Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou muito infeliz. Ninguém entendia porque ele havia recebido aquela ordem. Os devotos não puderam compreender por que Chaitanya Mahaprabhu havia bloqueado a presença de Haridas. E assim, Haridas, ele jejua continuamente por 3 dias. Por 3 dias ele jejua. Então, Swarupa Damodar Goswami, um dos devotos mais íntimos de Chaitanya Mahaprabhu, e outros devotos confidenciais, eles se aproximaram de Chaitanya Mahaprabhu e abordaram ele e perguntaram para ele qual foi a ofensa que Haridas Thakura fez. Que ofensa ele cometeu? Porque ele foi proibido de ir até a sua porta. Ele está jejuando por 3 dias, Swarupa Damodar comentou. Aí Chaitanya Mahaprabhu diz: eu não posso tolerar ver o rosto de uma pessoa que aceitou a ordem de vida renunciada, mas que ainda fala intimamente com uma mulher. Mais uma vez, Chaitanya Mahaprabhu disse: não posso tolerar ver o rosto de uma pessoa que aceitou a ordem de vida renunciada, mas que ainda fala intimamente com uma mulher. Ou seja, Haridas Jr. era um sannyasa. E ele nem falou intimamente com uma mulher. Ele se aproximou de Madhavi-Devi, que era uma dos devotos mais íntimos de Chaitanya Mahaprabhu. Ele se aproxima de Madhavi-Devi e pede por arroz, uma doação de arroz, para preparar a prasada para Chaitanya Mahaprabhu. Mas Chaitanya Mahaprabhu considerou que ele estava tendo uma relação íntima com uma mulher. Então isso Prabhupada explica no seu significado. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comenta que Saralata, ou simplicidade, é a primeira qualificação de um Vaishnava, enquanto a duplicidade ou comportamento astuto é uma grande ofensa aos princípios do serviço devocional. À medida que se avança em consciência de Krishna, deve-se gradualmente ficar enojado com o apego material. Devemos ficar enojados. Isso é o que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur diz. Nós temos que perder a atração por esse mundo material. Na verdade, esse é o sintoma de uma pessoa que está avançando, ou o sintoma de uma religião, de um processo autêntico. Quando você pratica um processo autêntico de autorrealização, existem 2 resultados. Primeiro, que você se desapega das coisas mundanas, você se enoja
desse mundo material. E o segundo resultado é que você se apega a Deus, você se apega a Krishna. Então, assim, Srila Prabhupada diz, à medida que se avança em consciência de Krishna, deve-se gradualmente ficar enojado com o apego material, e assim tornar-se cada vez mais apegado ao serviço do Senhor. Se alguém não está realmente desapegado das atividades materiais, mas ainda se proclama avançado no serviço devocional, ele está trapaceando. Veja só, nós somos tão caídos, não é? Porque na verdade nós estamos muito apegados a esse mundo material. Estamos apegados à música mundana, vamos a shows, concertos, futebol, isso e aquilo, tantas e tantas coisas que nós ainda estamos apegados, identificados neste mundo. Mas isso não é um sintoma de um devoto. O sintoma de um devoto é que ele se enoja, usando a palavra aqui de Prabhupada, ele se enoja com todas essas coisas. É como Rupa Goswami dizia que um segundo perdido em consciência de Krishna, você não pode alcançar aquilo. Nem com milhares de moedas de ouro você pode trazer aquele momento de volta. Então, todo segundo na consciência de Krishna, ele é essencial para o nosso avanço espiritual. E se nós usamos o nosso tempo para ouvir as músicas mundanas, ler literatura mundana, ir a concertos, shows, mas essa é a nossa situação, infelizmente. Mas Prabhupada diz aqui que assim estamos trapaceando. Essa é a palavra que Prabhupada usa. Prabhupada é assim mesmo. Me veio na lembrança agora, logo no início do movimento. Prabhupada começa o seu movimento em Nova York e depois ele vai para São Francisco. Quando ele está ali em São Francisco, é descrito no Prabhupada Lilamrita, escrito por Satsvarupa Dasa Goswami, que logo ali embaixo do apartamento de Prabhupada havia uma doceria. E assim Prabhupada, quando chegava para o seu apartamento ou saía, ele olhava para dentro da doceria, porque os devotos gostavam de ir na doceria comer boga. Aí Prabhupada olhava, os devotos se sentiam muito mal. Aí os devotos começaram a entender que Prabhupada não gostava daquilo. Porque é uma trapaça, né? Está trapaceando. Você, quando aceita um mestre espiritual, você está pronto para abandonar tudo que é mundano, tudo que é material, e assim aceitar a consciência de Krishna como ela é. Então Prabhupada diz, ninguém ficará feliz em ver tal comportamento. Então Chaitanya Mahaprabhu, dizendo a Satsvarupa Damodar, os sentidos aderem tão fortemente aos objetos de seu prazer, que de fato uma estátua de madeira de uma mulher atrai a mente até mesmo de uma grande pessoa santa. Até mesmo ela. Mente de uma grande pessoa santa. Mesmo Srimad Bhagavatam descreve lilas de sábios que estavam em meditação e eles se desviam da sua meditação. Não me vem a lembrança agora, acho que é Vishamitra. Ele caiu com Menaka, estava meditando e me perdoem se não for Vishamitra, mas estava meditando e uma deusa celestial, Menaka, apareceu e teve um intercurso com ela. E nasceu dali Shakuntala, se eu não estou enganado, tá bom? Então, Prabhupada explica no significado. Os sentidos e os objetos dos sentidos estão tão intimamente conectados que até mesmo a mente de uma grande pessoa santa é atraída por uma boneca de madeira se ela tiver a forma atraente de uma jovem. Os objetos dos sentidos, a saber, forma, som, cheiro, paladar e tato, são sempre atraentes para os olhos, ouvidos, nariz, língua e pele.
Visto que os sentidos e os objetos dos sentidos estão naturalmente intimamente relacionados, às vezes até mesmo uma pessoa que reivindica controle sobre seus sentidos permanece sempre sujeita ao controle dos objetos dos sentidos. No Bhagavad Gita diz que uma pessoa que um só dos seus sentidos se focaliza em alguma coisa mundana, ela pode perder o seu serviço devocional. Então, Prabhupada diz, os sentidos são impossíveis de controlar, a menos que sejam purificados e ocupados no serviço do Senhor. Assim, mesmo que uma pessoa santa jure controlar seus sentidos, os sentidos ainda são às vezes perturbados por os objetos dos sentidos. Então Chaitanya Mahaprabhu continua dizendo para Satsvarupa Damodar, não se deve sentar perto de sua mãe, irmã ou filha, pois os sentidos são tão fortes que podem atrair até mesmo uma pessoa avançada no conhecimento. Olha só como é estrita a filosofia da consciência de Krishna. Então, qual é o mal que se tem em sentar-se junto com sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha? Mas, no meu entender, não, esse verso aqui, ele está querendo simplesmente fortalecer uma ideia. Fortalecer uma ideia de que uma pessoa que está buscando a renúncia, buscando a consciência de Krishna, ela deve ser muito estrita com o sexo oposto. Significado de Prabhupada. Este versículo aparece no Manu Samhita e no Srimad Bhagavatam. Aí Chaitanya continua dizendo a Swarupa Damodar. Há muitas pessoas com pouco em sua posse que aceitam a ordem de vida renunciada como macacos. Eles vão aqui e ali se engajando na gratificação dos sentidos e falando intimamente com as mulheres. Prabhupada explica, Markata Vairagya. Markata Vairagya é a renúncia do macaco. O macaco é muito renunciado. O macaco não tem uma casa, ele dorme numa árvore, ele não tem roupas, completamente desapegado. Mas ele é muito atraído pela vida sexual. Então, quer dizer, uma pessoa que aceita a ordem de vida renunciada e ela aceita a renúncia das coisas materiais, ela não pode ter esse desejo do desfrute sexual ou desejo do desfrute com o sexo oposto. Então, após Chaitanya Mahaprabhu dizer tudo isso, a Swarupa Damodar, ele entrou no seu quarto. E assim, os devotos, vendo ele com aquele humor tão raivoso, eles ficaram em silêncio. Se no dia seguinte, todos os devotos, juntos, eles se aproximaram dos pés de Lord Chaitanya Mahaprabhu para enviar um apelo, um apelo em nome de Junior Haridas. Aí eles disseram, Haridas, ele cometeu apenas um pequeno delito. Porque imagina, ele foi simplesmente esmolar um punhado de arroz para a amada Videvi, uma senhora, uma devota idosa, uma devota austera, idosa. Assim eles disseram para Chaitanya Mahaprabhu que Haridas, ele cometeu apenas um pequeno delito. Portanto, ó Senhor, por favor, tenha misericórdia dele. Agora ele já recebeu uma lição. Você já deu uma lição suficiente para ele. No futuro, ele não vai mais cometer tal ofensa. Então, Chaitanya Mahaprabhu ele responde, minha mente não está sob meu controle. Não gosto de ver ninguém na ordem renunciada que fale intimamente com as mulheres. Isso aqui é uma lição para aqueles que aceitaram a ordem renunciada na sociedade de Srila Prabhupada. É uma lição muito grande. Porque Prabhupada ele era um sannyasi muito estrito. Ele tinha uma relação com as suas discípulas, mas não tinha uma relação íntima, como secretárias. Você nunca viu Prabhupada como uma secretária. Ele aceitava o serviço das suas discípulas, elas cozinhavam, elas preparavam as coisas para ele, mas ele não tinha secretárias.
E na época que Prabhupada estava presente, os sannyasis eram muito estritos. Depois que Prabhupada falou, é como se diz, né? O gato sai, o rato faz a festa. O gato sai, o rato faz a festa. É como Prabhupada também diz num dos significados, quando um grande acharya, ele sai, os pilantras se apoderam. Então, quer dizer, são palavras fortes, mas é assim mesmo, porque nós temos que ser estritos com Srila Prabhupada. Então, assim, na época de Srila Prabhupada, os devotos eram tão estritos, os sannyasis. Mas depois que Prabhupada foi, comum eles terem as suas secretárias, suas amigas, as suas isso, as suas aquilo. Existe uma lila em Mayapura que Prabhupada ele estava descendo, né, ali do prédio de Mayapura. Ele estava descendo e quando ele estava descendo, ele vê ali uma devota que estava subindo. Aí Prabhupada pergunta, onde você está indo? Eu estou indo até ver o tal sannyasi. Ela citou o nome do sannyasi. Aí Prabhupada, o quê? Que sannyasi? Como é isso? Como você está indo ao quarto de um sannyasi? Aí Prabhupada, ele manda chamar aquele sannyasi. E Prabhupada castiga aquele sannyasi, dizendo que um sannyasi nunca pode se associar com uma mulher. Então é assim que é o movimento da consciência de Krishna. Nós não podemos criar um movimento como nós queremos. Sannyasis liberais, não. Sannyasis devem ser estritos. Essa é a lição desse capítulo 2 do Adi Lila, não é? A lição dessa lila da punição de Haridas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu diz aos devotos, todos vocês devem cuidar de seus respectivos compromissos. Desista dessa conversa inútil. Chaitanya Mahaprabhu estava raivoso com aquela conversa. Ele disse, não e não quero saber. Haridas Júnior não pode entrar na minha casa. Chaitanya disse, se você falar assim de novo, irei embora e você não me verá mais aqui. Chaitanya falou com os devotos. Imagino que Swarupa Damodara estava representando os devotos aqui. Então, ouvindo aquilo, não, todos os devotos, eles cobriram, não, os ouvidos com as mãos, levantaram-se e assim eles foram cumprir os seus respectivos deveres. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele sai e ele vai também cuidar de seus deveres do meio-dia. Assim, nenhum devoto podia compreender, não, entender aqueles seus passatempos. Então, no dia seguinte, os devotos foram até Sri Paramananda Puri. Eles foram até Paramananda Puri e pediram para que Paramananda Puri pacificasse o Senhor, Chaitanya Mahaprabhu. Porque Paramananda Puri era um irmão espiritual de Chaitanya Mahaprabhu. E Chaitanya Mahaprabhu era muito respeitoso com seus irmãos espirituais. E ele nunca negava o pedido de seus irmãos espirituais. Ele era muito respeitoso. Então, assim, Paramananda Puri, ele foi sozinho até a casa, a residência de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chaitanya Mahaprabhu ofereceu reverências a Paramananda Puri e o sentou, não, ao seu lado, com muito respeito. E assim ele pergunta, como posso servi-lo, né? Qual é o seu pedido? Porque você veio aqui, com que propósito você veio? Então, Paramananda Puri, ele submeteu uma oração para que o Senhor mostrasse favor a Júnior Haridas. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu ouve aquele pedido de Paramananda Puri, ele diz, meu querido Senhor, por favor, me ouça. É melhor para você ficar aqui com todos os Vaishnavas. Por favor, me dê permissão para ir a Lalanata. Devo ficar lá sozinho, apenas Govinda, que era o seu servo, apenas Govinda irá comigo. Então, ele não foi duro com Paramananda Puri, assim como ele havia sido com Swarupa Damodara e todos os outros devotos, mas ele disse, tudo bem, eu vou sair daqui, eu vou para Lalanata,
que era em Jagannatha Puri, Lalanatha deve ser como 15 quilômetros de Jagannatha Puri. Eu vou lá e ficarei com meu servo. Então, depois de dizer isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele chama o seu servo Govinda e ele oferece reverências para Ramananda Puri e começa a sair. Então, para Ramananda Puri, assim, apressadamente, ele vai diante de Chaitanya com grande humildade e ele convence Chaitanya Mahaprabhu a não ir, a que ficasse ali. Chaitanya Mahaprabhu ouviu Paramananda Puri e Paramananda diz: meu querido Senhor Chaitanya, você é a personalidade de Deus independente. Você pode fazer o que você quiser. Quem pode dizer algo acima de você? Todas as suas atividades são para o benefício das pessoas em geral. Não podemos entendê-lo, pois suas intenções são profundas e graves. E assim, Paramananda Puri, ele parte, né, da casa de Chaitanya Mahaprabhu, e todos os devotos eles foram ter com a Junior Haridas. Então, Sarupa Goswami, ele diz: por favor, ouça-nos, Haridasa, pois todos nós lhe desejamos tudo de bom. Por favor, acredite nisso. No momento, se Chaitanya Mahaprabhu persiste em seu humor de raiva, porque ele é a suprema personalidade de Deus, independente. Em algum momento, porém, ele certamente será misericordioso, pois no fundo ele é muito bom. Os devotos dando assim tentando apaziguar ou tranquilizar Chota Haridas. Então Sarupa Damodar diz: o Senhor está persistindo, e se você também persistir em buscar a associação dele, não é? A persistência dele aumentará. Você não pode competir com Chaitanya Mahaprabhu, não é? É melhor para você tomar banho e tomar prasada. No devido tempo, sua raiva diminuirá automaticamente. Então, falando assim, né, Sarupa Damodar, ele induziu a Haridas Thakur a tomar prasada e tomar um banho. E assim, depois de tranquilizar a Haridas Thakur, ele volta para casa. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu ele foi ver Jagannatha no templo, Haridas Thakur ele ficava de longe, ficava à distância para ver Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele é um oceano de misericórdia. Quem é que pode entender a Chaitanya Mahaprabhu? Quando ele castiga seus queridos devotos, certamente o faz para restabelecer os princípios da religião ou do dever. Então essa punição a Haridasa, Chota Haridas, foi para restabelecer os princípios da religião. Então, para mostrar à sociedade como um sannyasi deve se portar em relação ao sexo oposto. Então, depois que todos os devotos viram esse exemplo, né, uma mentalidade de medo cresceu entre eles. Eles ficaram temerosos de Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, eles pararam de falar com as mulheres, mesmo em sonhos. Mesmo em sonhos, os devotos de Jagannatha Puri abandonaram completamente o pensar em mulheres, até mesmo em sonhos, com temor de que Chaitanya Mahaprabhu os castigasse. E assim se passou um ano, né, e Junior Haridas, ele ainda não havia recebido nenhum sinal da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Havia passado um ano. Então, no final de uma noite, né, depois de um ano, o Junior Haridas, ele oferece as reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu e, sem dizer nada a ninguém, ele vai para Prayaga. E ali, ele havia decidido de uma forma conclusiva, né, que ele iria obter o abrigo aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele entra nas profundezas das águas do Triveni, do rio sagrado Triveni, a confluência do Ganges e de Yamuna em Prayaga. E dessa forma ele dá um fim à sua vida. Ele comete suicídio, porque ele não pôde tolerar aquela punição
disse Chaitanya Mahaprabhu. Então, após um ano, Chaitanya Mahaprabhu não dava nenhum sinal de dar a misericórdia de Chota Haridas. E assim ele decide terminar com a sua vida e se suicida. Então, imediatamente, após se suicidar, ele obteve um corpo espiritual. Ele obteve um corpo espiritual e assim ele recebe a misericórdia de Sri Krishna Chaitanya. Mas, no entanto, ele permaneceu de uma forma invisível, não? Como um fantasma. Então, num corpo espiritual semelhante ao de um Gandharva, Junior Haridas, embora ele estivesse invisível, ele cantava à noite para Sri Chaitanya Mahaprabhu ouvir. Então, naquele seu corpo, né, de Gandharva, um corpo espiritual, invisível, ele cantava para o prazer de Chaitanya Mahaprabhu. E ninguém além de Chaitanya Mahaprabhu sabia daquilo. Chaitanya Mahaprabhu ouvia as canções entoadas por Chota Haridas. Então, um dia Chaitanya Mahaprabhu, ele vai e pergunta aos devotos: onde é que está Haridas? Traga-o aqui. Aí os devotos responderam: já se passaram um ano e Junior Haridas, ele se foi, ninguém sabe para onde ele foi. Ao ouvirem os devotos se lamentarem, Chaitanya Mahaprabhu, ele sorri levemente. E assim todos os devotos eles ficaram muito surpresos. Aí um dia, os associados de Chaitanya Mahaprabhu, Jagadananda, Swarupa, Govinda, Kashishra, Shankara, Damodar, Mukunda, todos eles foram ao mar se banhar. E ali eles podiam ouvir o canto de Haridas Jr., de um local muito distante, assim como fosse a sua voz original. Ninguém podia vê-lo, mas podiam ouvi-lo cantando com uma voz muito doce. Portanto, todos os devotos liderados por Govinda, eles fizeram essa suposição, que Haridas, ele deve ter cometido suicídio ao beber veneno. E por causa desse ato pecaminoso, ele agora se tornou um fantasma brahmana. Os devotos comentaram. Não podemos ver sua forma material, eles disseram, mas ainda ouvimos seu doce canto, portanto, ele deve se tornar um fantasma. Junior Haridas, ele cantou o Mahamantra Hare Krishna durante toda a sua vida e serviu ao Senhor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Além disso, ele é querido pelo Senhor e morreu em um lugar santo. Haridas não pode ter sido degradado. Ele deve ter alcançado a liberação. Este é um passatempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Todos vocês vão entender isso mais tarde. Então, Swarupa Damodar falando isso. Então, o devoto, ele volta para Navadvipa de Prayaga e contou ali em Jagannatha Puri todos os detalhes do suicídio de Junior Haridas. Ele explicou como Junior Haridas havia feito sua resolução e assim ele entrou nas águas da confluência do Jamuna e do Ganges, no Triveni. Ouvindo assim esses detalhes, Srivasa Thakur e os outros devotos, todos eles ficaram muito surpresos. Então, no final do ano, Shivananda Sena, ele veio a Jagannatha Puri como de costume, acompanhado pelos devotos. E assim, em grande felicidade, ele se encontra com Chaitanya Mahaprabhu. Quando Srivasa Thakur pergunta a Chaitanya Mahaprabhu, onde está o Junior Haridas? Aí Chaitanya diz que uma pessoa certamente alcançará os resultados de suas atividades fruitivas. Então, Srivasa Thakur, ele relata os detalhes da decisão de Haridas, a sua entrada nas águas da confluência do Ganges e Jamuna. Quando Chaitanya Mahaprabhu ele ouviu esses detalhes, ele sorriu, não é? Com muito bom humor. E ele diz, se com intenções sensuais alguém olhar para uma mulher, este é o único processo de expiação. Olha só, Chaitanya Mahaprabhu como é duro com os sannyasis. Mas se alguém olhar para uma mulher com intenções sexuais, o único processo de expiação é o suicídio. Então ele
ele concordou que o suicídio de Haridas foi bom para ele. E na verdade foi, porque ele manifestou um corpo espiritual como de um Gandharva. E assim ele cantava belamente para Chaitanya Mahaprabhu. Então assim, todos os devotos, né, liderados por Swarupa Damodar, eles concluíram que porque Haridas havia cometido suicídio na confluência dos rios Ganges e Yamuna, ele deve ter finalmente obtido o abrigo aos pés de Lord Chaitanya Mahaprabhu. Assim, dessa maneira, Chaitanya Mahaprabhu, o filho de Mãe Sati, ele realiza seus passatempos transcendentais. Esse incidente manifesta a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, seu ensino de que um sannyasi deve permanecer na ordem renunciada e o profundo apego a ele sentido por seus devotos fiéis. Também demonstra as glórias dos lugares santos e mostra como o Senhor aceita seu devoto fiel. Assim o Senhor cumpriu 5 ou 7 propósitos ao realizar um passatempo. Ele mostra a importância da ordem renunciada da vida. Ele mostra a importância dos locais santos. Então, Chaitanya Mahaprabhu, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são como néctar e são profundos como o oceano. As pessoas em geral não conseguem entendê-los, mas um devoto sóbrio pode. Então, assim, essa é a lila de Sri Haridas Jr., também conhecido como Chota Haridas. Uma grande lição para nós que, muito embora não sejamos sannyasis, nós queremos renunciar a este mundo material. Porque para obter a Krishna, nós temos que nos desapegar das coisas materiais. A menos que tudo que é sujo no coração, os nossos anartas, nossas coisas indesejáveis, elas se vão, nós não poderemos meditar na forma de Shri Krishna. Nós estamos ainda ocupados em Nama, mas nós não alcançaremos o Rupa. Estamos aqui cantando os santos nomes de Krishna, mas o Rupa, a forma de Krishna, nós não podemos obter. Então é uma lição muito importante para todos nós. Então um passatempo muito lindo. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã novamente, 7 horas da noite, mais uma lila do Chaitanya Charitamrita. Algumas pessoas apareceram aqui. Arundhati Dasi está assistindo. Ray Bianchi está assistindo. Luiz Magrum. Jai Sri Chaitanya. Então, muito obrigado a todos vocês. Hare Krishna. Glórias a Srila Prabhupada.